Vamos continuar falando aos pais, familiares e educadores. Sou Marlene Venâncio da Silva, psicóloga clínica. Estamos abordando assuntos de um projeto chamado Escola para Pais, Familiares e Educadores, Novo Horizonte, voltado à educação dos filhos nas diversas etapas do desenvolvimento. E o projeto, o tema atual é Falando aos Pais. Hoje vamos falar a pais e educadores que ficam a evitar que o filho adolescente ou jovem adulto passe por frustrações, por decepções, por desafios escolares e de amizade. Embora seja muito natural a gente desejar proteger nossos filhos adolescentes, tem mães que até demais são as próprias galinhas chocas, né? A gente quer proteger os nossos adolescentes, os nossos jovens adultos, das frustrações, das decepções, dos desafios escolares e sociais. E é muito importante nós lembrarmos que essas experiências fazem parte do processo de crescimento e de amadurecimento deles. Então aqui vão algumas orientações para equilibrar as dúvidas dos pais perante essa necessidade deles enfrentarem o dia a dia deles, as dificuldades. Vamos à primeira orientação, nós chamamos de resiliência emocional. O que quer dizer isso? Eu vou explicar. Ao invés da gente evitar totalmente as frustrações, nós podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem habilidades de resiliência emocional. Que palavra bonita! O que é a resiliência emocional? É como a capacidade deles de se adaptarem às situações perante as adversidades, as ameaças, as tragédias. E isso inclui nós encorajarmos eles a reconhecer e lidar com as emoções, a eles encontrarem maneiras saudáveis de lidar com o estresse, a desenvolver uma mentalidade de aprendizado e crescimento. Então o filho passa por uma dificuldade, os pais, principalmente a mãe, com certeza, porque eu trabalho com adolescente há muito tempo e é um dos meus trabalhos preferidos. As mães já falaram: a senhora não quer os adolescentes para a senhora? Uma das coisas que as mães têm dificuldade é de deixar de falar o que eles devem fazer. Eles mudaram de escola, não estão se adaptando. Eu não me adaptei, é muito difícil, eu não vou conseguir. E a mãe tira e volta para a escola anterior. Então, nós não deixamos que eles aprendam a enfrentar os obstáculos, as dificuldades, para que eles se sintam vitoriosos de terem conseguido por eles mesmos, de terem conseguido sozinhos e com a mãe caminhando do lado, lembra? Não posso caminhar na sua frente porque você pode tropeçar em mim. Não posso caminhar atrás de você porque eu não vou poder amparar suas quedas a vida inteira, mas posso caminhar do seu lado, para estar com você na hora que você precisar. Então nós não podemos resolver ou dar a receita pronta para eles o tempo todo. Nós damos a vara, eles que têm que pescar. Uma segunda orientação é estimular nos jovens, nos adolescentes e jovens adultos, a independência gradualmente. Não é que nós vamos, temos que soltar e deixar eles fazerem o que quer. Não, eles correm risco. Nós também temos que ver esses riscos e tentar conversar com eles para que eles cheguem à conclusão do que é lícito e o que não é lícito. Para que eles amadureçam e quando eles saírem para o mundo, eles saibam se defender. Então, estimular essa independência é permitir que os filhos assumam as responsabilidades e que vão tomando decisões progressivamente à medida que eles crescem. Isso inclui as tarefas domésticas, o cuidado pessoal, a organização escolar, as tomadas de decisões importantes
Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas se for no grito, vai ser pior ainda. Porque eles querem as vantagens, mas jamais os deveres. Eles não fazem nada do que é uma atribuição obrigatória a eles, o básico para que eles possam ter uma organização no quarto, colaborar com as atividades da casa, pôr um lixo para fora. Eles não sabem doar algo de si. Mas eles não fazem, a mãe grita, briga, xinga, cobra e acaba fazendo. E acaba dando tudo que eles querem. Eles chegam, vão pedir as coisas para os pais e os pais acabam fazendo e dando. Quando é que eles vão saber o que é dever e o que é vantagens? Então, isso cabe a nós ensiná-los. E ao permitir que eles enfrentem esses desafios, que eles tomem decisões, eles vão aprender a lidar com as consequências das próprias ações. Os pais também poupam, evitam que eles passem por isso. Teve uma coisa que aconteceu aqui em Portugal comigo, que eu não fiquei tão decepcionada pelo meu carro batido como pelo jovem. Eu ia atravessar uma preferencial e bem difícil a visão tanto da direita como da esquerda. E depois de olhar e de cuidar, eu avancei e era uma curva do meu lado esquerdo. E veio um rapaz tão rápido e bateu no meu carro. Para resumir, o rapaz estava provavelmente voltando de uma noitada, tive que chamar a polícia e, para resumir, eu tive que pagar os danos do meu carro e a seguradora pagou os danos do carro dele. Porque o pai gritou, xingou, brigou, defendeu e acabou o seguro dando razão para ele. E ele reconheceu que ele foi culpado. Então, eles não sofrem as consequências, os prejuízos dos danos que eles causam. E toda vez que eu passo naquela travessa agora, eu me lembro do rapaz. O quanto eu conversei com ele e ele admitiu, ele falou, a gente pode dividir. Eu falei, tudo bem, não tenho problema com isso. Mas eu já estava avançando quando ele veio e bateu. Então, nós temos que perceber que eles precisam sofrer os prejuízos dos atos deles, senão eles não vão ser capazes nunca de assumir as consequências do que eles fazem de errado. Um terceiro aprendizado é a gente incentivar a busca de interesses, de paixões pessoais. O que é isso? É ajudar os nossos filhos a descobrirem, a perseguirem os interesses e as paixões individuais deles. Eles têm grandes ideias. Eles têm muitas vezes ideias que os pais não têm tempo para ouvir, os pais não querem ouvir, acham aborrecido as longas histórias de paquera das meninas. E eu tenho uma paciência enorme de ouvir e adoro ouvir. E gosto muito deles. Então, gente, isso pode envolver, incentivar atividades extracurriculares deles, hobbies, eles explorarem diferentes áreas de interesse. Uma família que cuidei, que tratei de um jovem de 16 anos que estava iniciando nas drogas, foi feito um trabalho maravilhoso com a família. Hoje o rapaz já deve estar com 20 anos na universidade e ele hoje incentivou toda a família a fazer academia, a andar de bicicleta, a fazer um esporte. Outro rapaz faz jiu-jitsu e, gente, eles têm muita coisa que eles podem fazer em benefício deles mesmos e nós temos que incentivar isso, mas que eles tomem a iniciativa. Isso vai permitir com que eles se desenvolvam como indivíduos, que eles encontrem a própria identidade deles e que eles construam a confiança nas habilidades e nos talentos deles. Muitas vezes eles têm um grande talento e as pessoas não percebem. Um outro objetivo para os pais é promover a comunicação aberta. Isso é muito importante. Mantenha uma comunicação aberta e honesta com os filhos. Aprendam a ouvir.
a gente está agitado, mas e o tempo que passa na televisão, que passa no celular? Tirem 30 minutos por dia para ouvir, para conversar, para dar risada, para jogar um joguinho, para montar um quebra-cabeça, com as crianças, os jovens, os adolescentes e os jovens adultos também. Senão eles vão se enfiar no quarto e não vão sair. Então, estejam disponíveis para ouvir as preocupações deles, as frustrações, as decepções. Permitam que eles expressem os sentimentos, os pensamentos, sem vocês julgarem. Ah, mas você não vê? Ah, você é burro. Ah, faz isso, isso, isso e aquilo. Por que você não faz isso, 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 aquilo? Para que eles se sintam compreendidos e apoiados. Desde que eles falem, ah tá, o que você acha? No que vai dar? O que pode acontecer? Você já mediu as consequências? Meu filho, eu vou estar do seu lado. Mas você tem que tentar. Porque se você não tentar, nunca você vai aprender a fazer melhor. Nós aprendemos com os erros. E a gente quer evitar que os nossos filhos cometam erros. Uma outra forma é encorajá-los no desenvolvimento de habilidades sociais. Principalmente o adolescente, meu Deus, como eles são tímidos e antissociais. Então nós temos que ajudar os nossos filhos, nossas filhas, a desenvolverem essas habilidades sociais, como fazer amigos, resolver conflitos, estabelecer relacionamentos saudáveis e não procurar a turminha que vai estar iniciando eles nas drogas, que vai estar cometendo pequenos delitos. Incentivem a participação deles nas atividades sociais, nas atividades de grupos, que tenham interesses semelhantes ao deles, onde eles podem praticar essa habilidade e construir uma rede de apoio entre eles. Quanto mais eles fazem, mais os outros seguem, porque os outros não têm coragem. Então, se nós incentivarmos nossos jovens a fazerem o certo, os outros jovens que estão perdidos, não sabem o que fazer, porque não tem um referencial em casa, vão fazer o que é ditado pelos outros jovens. E muitas vezes jovens ainda com menos preparo que eles. Uma outra forma de nós ajudarmos é oferecer um suporte emocional e orientações. Estejam presentes para apoiar os seus filhos quando eles enfrentarem desafios. Ofereçam a eles esse suporte emocional, ajudando-os a refletir nas experiências, fornecendo orientação adequada para que eles possam aprender com as situações. Então, ouçam e procurem conversar com eles a respeito do que eles acham, do que eles pensam, o que pode acontecer. Eu conversei com duas pré-adolescentes um dia, que eu amo de paixão, duas irmãs, que estavam assistindo uma série, que elas começaram a me contar da série. Eu falei, ai, que horror, meu Deus! E eu comecei, não falei assim com elas, é claro, mas eu comecei a conversar com elas a respeito do propósito daquela série, do que poderia acontecer com as crianças que estavam e com os jovens que estavam assistindo aquela série, que estavam incutindo uma ideia terrível na cabeça dos jovens sem que eles se percebessem. E elas avaliaram, concordaram e pararam de assistir a série. Então eles fazem tudo e nós temos que estar do lado deles sempre, para ajudá-los a avaliar o que é bom para eles, é julgar o que é melhor para eles. Então, pais, educadores, lembre-se que é muito importante a gente encontrar um equilíbrio entre o proteger e o permitir que os filhos enfrentem os desafios. Porque quando eles enfrentam, quando eles superam as frustrações, as decepções, os desafios, eles vão desenvolver a resiliência que eu falei, habilidades de resolução de problemas, um senso de autoeficácia, que vai ser fundamental para o crescimento e para o sucesso futuro dele. Então estejam do lado dos seus pré-adolescentes, dos seus adolescentes, porque numa roda uma vez de 11 adolescentes de diversas idades,
Eu perguntei, tinha um jogo que a gente fazia de perguntas. E aí eu perguntei, quando os pais gritavam, o que eles faziam? Eles iam para o quarto. E a maior dor deles é os pais gritarem. Gente, pensa bem, se a gente gosta que alguém grita com a gente. E por que a gente tem que gritar? Porque a gente não sabe o que fazer. Então vamos conversar com eles. Então vamos estar do lado dos nossos adolescentes. Isso é muito importante para que eles se sintam seguros, porque o que nós temos a ofertar para eles em termos de oportunidades é muito pouco. Então que eles saibam lidar com esse desafio desse mundo atual e que eles não se enfiem na tecnologia, nas drogas, na bebida, e que eles se sintam seguros perante a vida. Divulguem, por favor, divulguem esse trabalho, deem o like, inscrevam-se no canal, partilhem para que mais famílias tenham a oportunidade de ter esse aprendizado. No Instagram tem vários pequenos vídeos com assunto que é abordado nos vídeos do YouTube. Então assistam no Instagram, depois assistam os vídeos no YouTube, ok? Até mais!